Fala Fogão, tá começando a segunda edição do Radar Alvinegro aqui no canal, segunda-feira, 12 de maio. O mata-mata da Copa Libertadores 2025 para o Botafogo vai começar. Nessa quarta-feira, diante do Estudiantes no estádio Newton Santos, temos uma verdadeira decisão e a gente só pode pensar na vitória. Eu sei que até existe o cenário onde, empatando com os argentinos e vencendo os chilenos, nós podemos avançar. Mas vamos combinar? Temos que buscar esses 3 pontos, mais um resultado positivo e, de preferência, com uma boa performance. Essas vitórias são importantes para a gente poder, enfim, virar essa chave e conseguir arrancar de verdade na temporada 2025. Quero conversar com vocês sobre isso e também sobre a perspectiva de retorno do Savarino, do Alexander Barbosa e do Matheus Martins. Contra Estudiantes e Flamengo, nada feito. Então, quando será? Tudo isso eu vou comentar para vocês, só que, claro, depois da vinheta. Vamos lá, Fogão. De saída, eu peço por gentileza que você deixe o seu like. O YouTube funciona assim. Você deixa o like, eles entendem que o conteúdo é relevante, mais torcedores passam a conhecer o nosso trabalho e assim a gente pode seguir crescendo. Estamos buscando os 60 mil inscritos até o fim do mês de maio, de preferência. E com a ajuda de vocês, chegaremos lá. Mais uma meta será batida aqui no canal. Inscreva-se, clique no sininho para ativar as notificações, porque assim, além de nos ajudar, você vai ficar por dentro de todas as novidades publicadas por aqui. Sempre destacando que esse é o terceiro conteúdo do dia, então já tivemos muito Botafogo aqui no canal. E amanhã teremos uma programação especial com o react da partida entre Laú e Carabobo. Estaremos ao vivo aqui a partir de 9h15 da noite. O confronto começa às 9h30 e você, claro, é nosso convidado para a gente poder bater aquele papo secando a equipe chilena. Só que antes da gente falar sobre Copa Libertadores, esse é um tema para o segundo momento aqui desse vídeo, eu queria comentar inicialmente a perspectiva de retorno do Savarino, do Barbosa e do Matheus Martins. O Sérgio Santana do GE trouxe atualizações e a situação de cada um dos atletas é a seguinte. Vamos começar pelo Savarino. Eu já tinha dito aqui que caso o Savarino tivesse uma lesão grau 1 na coxa, o que se confirmou, normalmente de 2 semanas a 3 semanas para o atleta poder retornar e voltar a jogar. O Botafogo está fazendo um intensivão com o jogador para poder acelerar esse processo de cicatrização. Até saiu uma notícia dizendo que havia uma esperança do Savarino poder retornar nesse jogo contra o Estudiantes, dado o caráter e a importância desse confronto. Mas isso não vai acontecer, né? Justamente porque o Botafogo está preferindo se precaver para evitar, de repente, uma reincidência, o que faz todo sentido. Uma lesão grau 1, se você força uma barra e ela, de repente, vira grau 2... o que era o Savarino perder aí 4, 5 jogos pode se tornar algo muito maior. E ninguém quer ver isso acontecer. Ainda mais tendo a Copa do Mundo de Clubes mais adiante. Tá logo ali. Parece que falta muito, mas não, falta pouquíssimo. É porque realmente é um jogo atrás do outro e o tempo está passando de forma acelerada. Pelo menos é a minha percepção. É claro que não é realidade, mas como é um jogo atrás do outro, daqui a pouco a gente já está em junho, daqui a pouco a gente já joga contra o Seattle Sounders, né? Na nossa estreia ali no dia 15 de junho na Copa do Mundo de Clubes. Então o Savarino está sendo preparado para retornar depois do jogo contra o Capital. O jogo contra o Capital já está resolvido, não tem a menor necessidade de você colocar o Savarino nessa partida. Então ele vai perder, basicamente falando de jogos importantes, esse jogo contra o Estudiantes e também o clássico contra o Flamengo, porque vencendo o Flamengo pelo Brasileirão, a gente vai diminuir a distância para eles em 3 pontos. E aí eles vão ter 17, a gente vai ter 14 e o Botafogo vai mandar um recado também muito importante. Mas teremos que vencer, teremos que encarar o confronto clássico sem o nosso camisa 10. Trabalho para o Renato Paiva e, claro, para os demais jogadores, para a gente conseguir os resultados, tanto nessa quarta quanto no fim de semana. Sob perspectiva de retorno do Barbosa e do Matheus Martins. O Sérgio Santana disse que o atleta que ele tem menos informações é o Matheus. Porém, pelo que parece, a lesão na coxa do Matheus ela foi um pouquinho mais complicada do que a do Savarino. O Barbosa está se recuperando, está na transição, ainda na fase de fisioterapia e tudo mais. Então não existe a menor possibilidade deles retornarem, assim como o Savarino, antes do jogo contra o Capital. Mas por motivos distintos. O que se falou, inclusive, há um tempo atrás, é que Barbosa e Matheus Martins quase certo de estarem liberados para a Copa do Mundo de Clubes. Essa foi a notícia de alguns dias atrás. O que, claro, dá a entender que a situação do zagueiro e do ponta
são um pouquinho mais delicadas do que a do Savarino. Tomara que todos possam voltar muito bem, que a gente não tenha reincidência, porque quanto mais vazio o nosso departamento médico estiver, melhor. O Renato Paiva vai poder contar com todos os atletas, na hora de montar o time, ele vai ter opções, e tendo opções, você pode fazer a equipe de fato evoluir, de fato crescer. E essa chave, essa virada de chave, enfim, tem que acontecer. O Textor falou muito sobre a temporada começa em abril, mas a sensação que o torcedor botafoguense tem, pelo menos até aqui, é que a temporada para o Botafogo ainda não começou de fato. Tudo bem, nos últimos 5 jogos vencemos 4, beleza, mas a performance ainda muito aquém daquilo que a gente deseja, daquilo que a gente espera da equipe. Ainda mais sendo o Botafogo o atual campeão da América e do Brasil. Então é uma questão de trabalhar bastante para a gente poder conseguir os resultados e, claro, preferencialmente jogando bem. Se fizer isso contra o Estudiantes e se fizer isso contra o Flamengo, vencendo esses 2 adversários complicados, cara, isso pode representar muito bem uma nova vida, né, para o Renato Paiva à frente da equipe do Botafogo. Porque se vencer e jogar bem nesses 2 jogos, for muito competitivo, o torcedor começa a olhar de uma maneira diferente. Essa é a grande verdade, pelo menos é o meu ponto de vista a esse respeito. Sobre Copa Libertadores, Fogão, aproveitando para entrar já nesse tema, a partida contra os argentinos é uma verdadeira decisão. Eu sei que existe um cenário que o Botafogo poderia até empatar com os Estudiantes e que ainda assim, vencendo a Laú no Newton Santos, a gente poderia classificar. Teria que ver, claro, qual vai ser o placar da Laú contra o Carabobo. Se eles vencerem com uma vitória apertada é uma coisa, se vencer fazendo um placar elástico é outra. Então a melhor forma de você não precisar ficar fazendo essas contas é vence o Estudiantes, vence a Laú e pronto, está classificado. Se vai ser em primeiro, se vai ser em segundo, aí é uma outra questão. O importante é colocar os 2 pés nas oitavas de final da Copa Libertadores. Vale lembrar que a gente vai pegar um Estudiantes com desfalques, porque no campeonato argentino, o técnico deles decidiu colocar time principal, uma vez que eles venceram a Laú no Chile, se deram esse luxo, digamos assim, foram eliminados do campeonato argentino ainda assim, e ainda perderam 3 jogadores para o confronto contra o Botafogo. O Medina já não jogaria, porque estava suspenso, mas nem o Guido Carrillo escapou dessa história. E assim o Estudiantes vai ter que vir modificado. Imagino que a estratégia do Estudiantes seja sair no contra-ataque. Estão com 9 pontos. O Estudiantes vai classificar, a realidade é essa, porque na última rodada eles enfrentam o Carabobo na Argentina. E eles podem chegar, portanto, a 12 pontos. O Botafogo vencendo o Estudiantes vai a 9. Dependendo dos critérios, pode entrar na zona de classificação, mas isso pouco importa na 5ª rodada. A Laú vencendo o Carabobo vai a 10. E aí você poderia ter no 6º e derradeiro jogo, Laú com 10 pontos, Botafogo obrigado a vencer, o Estudiantes podendo ir a 12, vencendo o Carabobo na Argentina, e o Botafogo também podendo ir a 12. E aí, dependendo dos critérios, ficando em primeiro ou em segundo, mas possivelmente em segundo lugar. Venceu, classificou. E por isso o mata-mata do Botafogo na Libertadores 2025 começa nessa quarta-feira. Não podemos pensar em derrota, não podemos pensar em outro resultado, no meu ponto de vista, que não seja somar 3 pontos. Vamos ter que vencer os 2 jogos. Ah, mas empatando e Não, tem que vencer os 2 jogos. Porque vamos combinar? Se o Botafogo ele empata com o Estudiantes, olha o clima de M que vai ficar, cara. Olha o clima horroroso que vai ficar. E a gente sabe que vai ficar um clima horroroso. Não tem como pensar diferente. Se o Botafogo não vence o Estudiantes, a torcida, não em totalidade, mas uma boa parte da torcida vai jogar a toalha. Vai falar, já era, irmão. Porra, jogou contra os Estudiantes em casa, não conseguiu arrumar nada, vai ser eliminado. Então a gente tem que vencer para poder trazer o torcedor para perto do Botafogo. E não para afastar o torcedor mais ainda. E claro, nesse momento eu sou obrigado a falar aqui e a propor uma reflexão. Nós temos que estar no estádio Newton Santos nessa quarta-feira. O Botafogo soltou a parcial de 17 mil. É pouco. Eu sei que o jogo é quarta, que o público pode aumentar e vai aumentar. Mas era jogo para a gente botar 35, 40 mil, minha gente. Eu sei que você pode não gostar do Paiva. Eu sei que o momento da equipe não é legal. Eu sei que tem elementos para fazer você pensar assim, pô, irmão, o Botafogo tá mal. Será que vale a pena gastar o meu dinheiro com o Botafogo? Irmão,
O nosso lugar é lá. O nosso lugar, ainda mais num jogo importante como esse, é lá. Se depois tiver que reclamar, tiver que vaiar, é lá na arquibancada que tudo isso pode acontecer. Não é sentado no sofá de casa. É claro, estou falando isso aqui para quem pode ir e de repente está pensando em não ir porque o momento do Botafogo não é o melhor possível. A gente tem que ir pelo Botafogo. A gente tem que ir porque a gente quer estar nas oitavas de final. Eu quero ver o Botafogo nas oitavas. Você quer ver o Botafogo nas oitavas. Então que na arquibancada a gente faça a nossa parte. Que na arquibancada a gente mostre que a gente tem força para poder avançar. E que dentro de campo, os jogadores estimulados por essa atmosfera, eles possam alcançar esse objetivo. O momento é de jogar junto. Não gosta do Paiva? Irmão, esquece essa história momentaneamente e vai lá para apoiar o Botafogo. Não vai lá para jogar contra, vai lá para jogar a favor do Botafogo. Não gosta de um dado jogador? Vai lá para incentivar o cara. Vai lá para fazer esses caras entenderem que a gente tem que chegar nas oitavas de final. O Paiva não é o meu treinador dos sonhos, não é o treinador dos sonhos de ninguém, mas é ele que está à frente da equipe. E é com ele, inclusive, que nos 6 jogos que tivemos no Newton Santos, marcamos 16 gols e sofremos apenas 2. Então, em casa, as coisas estão acontecendo. Precisamos depois resolver fora de casa. Isso é verdade. No Maracanã, por exemplo, contra o Flamengo, a gente tem que dar uma resposta positiva, tem que parar de ser duas caras, conforme o próprio Paiva falou na coletiva. Mas a nossa preocupação agora é jogar junto e avançarmos juntos, rumo às oitavas de final. Esse é o grande propósito. Se gosta ou não desse ou daquele, isso é terceiro plano, irmão, não é nem segundo. Terceiro plano, lá embaixo de prioridade. A prioridade agora é: vamos empurrar o Botafogo em busca dessa classificação. E o nosso mata-mata, conforme disse, conforme o Central Botafogo bem colocou nas suas redes sociais, o Bernardo, é agora. Começa agora. Assim como foi, inclusive, em 2024, que a gente conseguiu uma classificação contra o Universitário lá, jogando em Lima. Pois é. Vamos em busca dessa vaga e vamos jogar juntos com o Botafogo. Tá pensando em não ir? Tira esse pensamento. Vá.